1 Samuel, capítulo de número 15, do verso 1 ao verso de número 26. Você que acompanha em casa, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí neste livro, ou que você possa acompanhar a leitura, tá bom? Vamos ler do verso 1 ao verso número 26. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Ameleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matará homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo, os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs em emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e esse levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas lançaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e obstinação, é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido a sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não seja reis sobre Israel. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Deus, que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra. Que o Senhor possa nos dar temor, entendimento, que teu Santo Espírito não deixe que nada de mal ocorra durante a ministração dessa palavra. Que mentes e corações estejam, ó Deus, totalmente ligados, ó Deus, àquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que o Senhor alcance aqueles que nos ouvem pelo Instagram, que estão em suas casas, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema que nós vamos tratar hoje é as características de alguém que Deus rejeita. Uma das maiores dores que o ser humano pode sentir na vida é a dor da rejeição. A dor da rejeição, com certeza, é uma das piores dores que eu e você pode sentir. Você que me ouve, se você já foi rejeitado por alguém, você sabe o quanto dói. Você sabe o quanto é humilhante, o quanto é ruim. Mas parece que a humanidade vive rejeitando a Deus. Só que, diferente de muitas canções que dizem que Deus não desiste de nós, o texto aqui está dizendo que se nós o rejeitarmos, Ele nos rejeita também. Então não somos nós que devemos aceitar Jesus, e sim Ele que nos aceita, se nós seguirmos, obedecermos a sua palavra, os seus mandamentos. Saul é o grande exemplo de alguém que foi escolhido pelos homens, mas rejeitado por Deus. Se você não conhece esse livro, o livro de 1 Samuel, ele é marcado pelo fim da teocracia e o início, do antropocentrismo. Teocracia quer dizer Deus reinando. Teo vem de Deus, cracia de governo. Então, a teocracia encerra quando o povo olha para as outras nações, inveja as outras nações. Sempre é assim. Não estão conformados com o que Deus tinha dado para eles, apesar de que Deus já tinha prometido que um dia levantaria um rei para eles. Mas eles se precipitam e pedem um rei, e pedem um rei bonito, e esse rei é o Saul. E Saul, ele é escolhido pelos homens, pela sua aparência, pela sua beleza, pela sua altura. Mas Deus que conhecia não apenas a aparência física de Saul, mas conhecia também o seu interior. Deus o rejeita por conta das motivações erradas que Saul tinha. Então ali o povo pede para Deus deixar de governá-lo através dos profetas, através dos juízes, que era no caso Samuel, e pede um rei. Ali começa a monarquia, não é? E ali se começa o reinado de Saul, um reinado bem traumático que trouxe grandes consequências ruins para Israel. Então, muitas vezes eu gostaria de dizer que nós, seres humanos, nós fazemos escolhas e tomamos decisões que resultam na nossa rejeição perante Deus. Fazemos escolhas, tomamos decisões que são totalmente contrárias à vontade de Deus para a nossa vida. Então nós vamos ver agora, através da vida de Saul, as características de alguém que Deus rejeita.
Porque eu tenho certeza que talvez o maior objetivo de um cristão é ser aceito por Deus. É que Deus ouça a sua oração, é que quando ele faça um pedido, Deus o aceite, e principalmente que Deus o aceite no céu. Que Deus, o leve ao céu. Então vamos lá. Primeira característica de alguém que Deus rejeita: desobedece à direção de Deus para a sua vida. Como é que começa o capítulo 15? Se você ler do verso 1 ao 3, você vai ver o Senhor usando Samuel para dizer a Saul: Saul, eu tenho uma direção para a sua vida. E essa direção, caso você obedeça, eu vou estabelecer, confirmar o seu reinado. Eu quero que você castigue um povo, é o povo de Ameleque, um povo que fez mal ao meu povo, e você vai ter que exterminá-lo por completo. Tudo, bicho, gente nova, gente velha, criança de peito. Deus pediu para Saul exterminar esse povo. Deus tem seus propósitos, ele é soberano. Parece até que ele aqui é um ditador sem amor, mas Deus sabe o que faz, meus irmãos. Ele é soberano, ele dá vida a quem quer e ele mata quem ele quer. E com certeza os amalequitas eram grandes pecadores diante de Deus. E a ordem de Deus para Saul, o governante de Israel, era: extermine esse povo, extermine esse povo. E o texto vai falar que a obediência à palavra de Deus era a condição para Saul ter seu reinado confirmado. Já a desobediência de Saul à palavra foi a causa da sua rejeição. Com Deus é assim, é bem simples. Quem obedece é aceito por ele. Quem desobedece é rejeitado por ele. Saul, em primeiro lugar, ele comete o primeiro erro lá no capítulo 10. Quando Deus diz: Saul, você espere 7 dias, porque Samuel vai te ungir rei. Vamos lá para o capítulo 10 de 1 Samuel, e vamos ver o verso 8. 10:8 diz o seguinte: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Vamos pular agora para o capítulo 13, lá no também o verso 8, até o 14 diz: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul disse ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: O que fizestes? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas no dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. A primeira falha de Saul é essa: ele se auto-unge rei. Ele é um rei obstinado. Ele é um rei rebelde. Ele não soube esperar o tempo de Deus para a vida dele. Assim como Saul, quantas pessoas não se precipitam e não esperar o tempo de Deus? Olha, você que me ouve aqui, Deus tem um tempo oportuno, um kairos para mim e para a sua vida.
O tempo de você casar. Se você passar na frente, você se arrebenta. Deus tem um tempo para você assumir um ministério. Deus tem um tempo para você ser um pastor, um missionário. Para você ir trabalhar, para você entrar na faculdade. E quando nós nos precipitamos e adiantamos esse período, esse tempo, as consequências serão trágicas, assim como foi na vida de Saul. Deus o rejeitou pela sua precipitação. Veja que o texto, ele até tenta se desculpar, dizendo: o povo estava indo embora. O que é que eu ia fazer? Forçado pelas circunstâncias, eu tive que me auto-ungir. Ele não era sacerdote para estar oferecendo holocausto. Essa função era do sacerdote. Ele estava para ser confirmado como rei. E veja que exatamente pela sua desobediência, pela sua precipitação, ele foi já rejeitado por Deus. Deus é misericordioso, longânimo, manso, e parece que dá mais uma chance a Saul. E o texto que nós lemos no capítulo 15, Deus está dando outra ordem, provando mais uma vez o coração e o caráter de Saul. Saul, faça o que eu estou te mandando. Vamos ler no capítulo 15, o verso 9. Olha o que diz a palavra de Deus. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Ou seja, qual era a ordem? Destrua tudo. Foi o que ele fez? Poupou o que era melhor. Foi para Deus? Não, foi para ele. Tem gente que é assim. Guarda o que é melhor para ele e diz: não, isso aqui é para Deus. Não, é para você. Você está guardando para você. Porque se fosse para Deus, você estava obedecendo a palavra de Deus. Está cheio de gente assim dentro da igreja. Guardando coisas para eles, juntando tesouro para eles, dizendo: não é para Deus, não é para você. Porque se fosse para Deus, você estava obedecendo a palavra dele. Você estava fazendo conforme o que Deus ordenou e não conforme você deseja e quer. Então Deus rejeita Saul. Por quê? Porque ele mesmo vive rejeitando a palavra de Deus. Deus fala uma vez, Deus fala a segunda vez, mas Saul rejeita as ordens de Deus, rejeita a palavra de Deus, e Deus também o rejeita. Então a primeira coisa é essa. Sabe a quem Deus rejeita? Aquela pessoa que vive rejeitando a palavra dele, que vive desobedecendo a sua palavra. Mas a segunda coisa que a gente vê em Saul e em pessoas que rejeitam a Deus e são rejeitadas por Deus também, é que elas vivem distorcendo a palavra de Deus para justificar seus erros. Escute, distorce a palavra de Deus para justificar seus erros. Como o diabo foi assim lá no jardim do Éden. Ele distorce a palavra para desobedecer e levar Eva a desobedecer. O falso mestre é assim, o falso pastor é assim, o falso crente é assim. Todo aquele que é rejeitado por Deus se comporta dessa forma, distorcendo sempre a palavra de Deus para não cumpri-la, para não obedecê-la, para adaptar essa palavra ao seu próprio modo de viver. Vamos ler o verso 13 do capítulo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá no verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Samuel pergunta para ele: o que foi que aconteceu? O Senhor não tinha lhe dado uma ordem, porque você não as cumpriu. E ele diz o quê? Não, eu as cumpri. Ele está mentindo descaradamente.
Ele está mentindo descaradamente, ele sabia que não tinha cumprido. A ordem foi clara: extermine tudo. E ele guardou o que era melhor, inclusive não matou nem o rei. E aqui ele distorce a palavra conscientemente, dizendo: ei, eu fiz tudo que o Senhor disse, viu? É como aquele filho que a mãe sai de casa e diz: meu filho, põe o lixo para fora, arrume o seu quarto, lave a louça e enxugue. Aí ele passa o dia todo dormindo, assistindo TV, bagunça mais um pouco. Aí quando está bem pertinho da mamãe chegar, ele passa a mão por cima de tudo assim e diz: fiz tudo como a senhora disse. Aí a mãe chega no quarto, olha assim: nossa. Chega lá na cozinha, misericórdia. Quando vai lá no lixo, está lá o lixo todinho lá. Tem pessoas que são assim. Elas vivem mentindo para si mesmas e para os outros. Como disse o apóstolo Paulo, elas vão de mal a pior, se enganando e enganando os outros. Saul é esse tipo de pessoa que erra conscientemente para se beneficiar, mas na cara de pau chega para o outro e diz: não, eu fiz tudo que Deus mandou. Olha, eu só fiz o que Deus mandou, outra coisa eu não fiz. Mas vamos olhar aí no verso 15, o que é que ele aponta? Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Está vendo que ele sabia que ele não tinha exterminado tudo nem obedecido? Quando Samuel diz: eu estou ouvindo o balido dos bois, Ameleque está por aqui, você não obedeceu. Então Saul cria um argumento, uma desculpa: foi o povo. Olha, foi o povo que trouxe do melhor. Mas quem era o governante? Quem era o líder? Quem é que poderia dizer ali: ei, não vai levar nada? Porque a ordem do Senhor é essa. Nós temos que obedecer a Deus. Se nós queremos, como o povo de Deus, ser abençoados por Deus, a gente não vai levar nada. Mas não, como ele era um homem interesseiro, um homem desobediente, obstinado, ele diz: vamos levar o melhor. Não vamos destruir isso aqui, porque isso aqui é bom, isso aqui pode aproveitar alguma coisa para a gente. Mas veja que tem outra coisa triste aqui, que Saul já começa a demonstrar. Se você olhar a parte final do texto, como ele se refere a Deus: o teu Deus. Teu Deus. Ou seja, é como se dissesse assim: olha, o seu Deus não é o meu Deus, Samuel. O teu Deus me pediu isso, mas ele não é o meu Deus. É como se ele estivesse dizendo: o meu Deus é outra pessoa. Daqui a pouco a gente vai tentar revelar quem era o Deus de Saul. Saul se refere a Deus como o Deus de Samuel, e não como seu Deus. Ele poderia dizer: olha, eu fiz o que o nosso Deus pediu. Eu fiz aquilo que o nosso Deus falou na palavra. Mas ele disse: não, Samuel, eu fiz o que o teu Deus pediu. Não é? A gente trouxe o melhor para sacrificar ao teu Deus. Após ser confrontado, Saul insiste em se justificar. Ele não se arrepende. Se ele estivesse arrependido, ele dizia: rapaz, eu fiz uma besteira, eu errei, e não colocava o povo no meio, não colocava mais, porque quem está arrependido é assim. Quando ele é confrontado com a verdade, ele chega e diz: rapaz, é verdade, eu errei, o que eu posso fazer para restituir esse erro, para consertar esse erro? Veja que do verso 17 ao 21, olha o que vai acontecer. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los? Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste aos despojos e fizestes o que era mau aos olhos do Senhor?
Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e boi, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mais uma vez, veja que ele é confrontado: meu filho, você errou. Saul, você errou, você não fez como a palavra. Não, eu fiz exatamente. Veja que ele insiste no erro. Veja que ele argumenta. Não sei se você já escutou uma expressão que diz o seguinte: contra fatos não há argumentos. Era fato. Saul tinha desobedecido. Saul tinha feito o que era mal perante os olhos do Senhor e não queria se arrepender. Ficou se justificando, colocando a culpa no povo e argumentando que tinha feito o que era correto. Quantas vezes a gente se encontra com o irmão e diz: irmão, você tem que perdoar, por exemplo. Aí o irmão pega e diz assim: ó, pastor, eu sei que eu tenho que perdoar, mas o senhor não sabe o que fulano fez contra mim. Eu disse: olha, irmão, eu não preciso saber o que fulano fez contra você. Mas você lembra que o Senhor Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso: perdoa-nos como nós temos perdoados a quem nos tem ofendido. Pois se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. A gente confronta os irmãos com a verdade e os irmãos argumentam com a mentira. Eu estou dando um simples exemplo aqui de às vezes como acontece. Irmão, é a palavra de Deus que está dizendo: não argumente, obedeça simplesmente, é fácil. Você quer ser aceito por Deus, você quer ir morar no céu, aceite essa palavra. Se você não aceitar essa palavra que é verdadeira, que é fiel, que é santa, que é a palavra e a ordem de Deus na sua vida, você será rejeitado por Deus. O que Saul tinha que fazer aqui não era argumentar, não era colocar a culpa no povo, mas dizer: eu errei, eu me arrependo, e a partir de hoje, toda a ordem que o Senhor me der, eu vou seguir. Esse é tipo de pessoas rebeldes contra Deus. Fazem o que querem usando o nome de Deus e depois dizem: eu fiz tudo que o Senhor mandou. Ele fez tudo que ele queria e não o que o Senhor mandou. Mas uma terceira e última coisa, que é uma característica de alguém que rejeita Deus e que é rejeitado por Deus, é que ele desagrada a Deus para agradar a si mesmo e agradar o povo. Uma pessoa que é rejeitada por Deus é aquela que sempre quer se agradar, tem um ego inflamado, e ele quer agradar todo mundo menos a Deus. E para agradar todo mundo, ele termina desagradando a Deus. Vamos olhar para Saul mais uma vez. Verso de número 15, verso 12. Preste atenção nesse texto. A gente passa por cima dele e não presta atenção. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àqueles: já chegou Saul ao Carmelo. E este levantou para si um monumento. Ele levantou para quem um monumento? Quando ele obteve a vitória, ele levantou para quem um monumento? Para si, meu irmão. Sabe quem era o Deus de Saul? Ele. Por isso que ele dizia sempre para Samuel: teu Deus. Teu Deus está lá no céu, mas o meu está aqui dentro de mim. Sou eu mesmo, meu ego inflamado. Eu estou cheio de si. Eu vou levantar um altar sim, mas para mim. Eu vou levantar um monumento para mim, porque eu mereço, porque eu sou bom, porque eu mereço, eu sou bom. Eu fiz isso. É como diz o jovem: eu sou o cara. Egocêntrico. Narcisista. Quantas pessoas estão assim no ministério, dentro da igreja? Tudo tem que ser para ela, por meio dela. Não é porque dele, por ele,
que é Cristo, que é Deus, mas é pela pessoa. Tudo tem que envolver o nome dela, tem que circular em torno dela, senão não vai dar certo, senão não vai ser bom. Saul é um exemplo dessa pessoa que levanta para si monumentos, e quando não é visto, quando não é falado, fica triste, fica enraivado, porque o seu ego está inflamado. Saul dá mais importância a sacrificar, ao ritual, do que a obediência à palavra de Deus. O verso 21 e 22 vai revelar isso. 21 e 22, vamos ler mais uma vez. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em que se obedeça a sua palavra? Esse obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É típico de pessoas rebeldes contra Deus, pessoas obstinadas, de coração duro contra Deus, mudar a forma de cultuar a Deus. Deus não queria os sacrifícios. Deus queria o que de Saul? A obediência. Deus não queria o sacrifício. Deus não queria aquela oferta. Deus queria a obediência sincera dele, a devoção dele. Ele ia provar que amava a Deus não sacrificando, mas obedecendo. Quantos crentes são assim? Passa a vida todinha desobedecendo a Deus. Aí quando Deus puxa a orelha dele, quando Deus põe ele numa luta, numa prova, ele, agora eu vou ofertar a Deus, vou dar uma oferta a Deus, né? Vou fazer um sacrifício para ver se Deus alivia a minha barra. Deus não vai aliviar a sua barra. Ou a gente aprende a obedecer a Deus e a cultuar a Deus com um coração puro e obediente e santo, ou nunca seremos aceitos por Deus. O salmista Davi já tinha dito: um coração contrito e quebrantado tu não desprezas. Holocaustos não quisestes, sacrifícios não quisestes, mas um coração obediente a Deus. As pessoas vivem na desobediência, no pecado. Eu vou contar uma história para você saber o que é triste no Evangelho. Disse que uma moça, ela começou a colocar os olhos no marido de outra irmã da igreja. E ela começou a orar para que aquele casamento acabasse. Porque, segundo ela, tinha dito que Deus tinha revelado que aquele homem era dela. E ela fez tanto por onde que aquele casamento acabou, e ela começou a namorar com aquele homem. Imediatamente ela foi para o Facebook, tirou a foto dos dois e botou assim no Facebook: Deus me deu minha vitória e minha bênção. Que Deus me abençoe. Eu fico pensando, que tipo de crente é esse que pensa que Deus abençoa um relacionamento em adultério? Um relacionamento impuro, onde se destrói uma família para se ter um desejo carnal realizado. Saul e muitas pessoas são assim. Eles mudam a forma de cultuar. Deus quer obediência à sua palavra, devoção à sua palavra, e não sacrifícios. Quantas pessoas eu conheço que dizem assim: olha, se Deus me der isso, eu faço isso. Não, meu irmão, primeiro seja crente, primeiro seja obediente, que as consequências virão, sejam elas boas ou ruins. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. É inevitável. Então Deus não pode receber o sacrifício de pessoas desobedientes à sua palavra. Saul poderia sacrificar os melhores animais, podia dar a melhor oferta a Deus, não iria aceitar, porque o problema não era o animal, o problema não era o ouro, não era a prata, o problema era o ofertante. Deus ele quer ter prazer no ofertante primeiro, para depois receber a sua oferta.
Deus primeiro ele aceita o ofertante para depois receber a sua oferta. A rebeldia de Saul é o fruto da sua idolatria. O que é idolatria? É aquele que idolatra a si mesmo, que ama a si mesmo. Seu ídolo é ele mesmo. Na verdade, Saul não se arrependeu, ele teve remorso apenas. Quando Samuel diz que o reinado dele estava acabado, ele tinha sido rejeitado, ele pega Samuel lá no final, nós lemos no verso número 24. Olha o que ele diz. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei de Israel. O que ele está com medo não é de nenhum momento perder a comunhão com Deus, mas de perder o reinado. Isso é remorso. Ele não se arrepende. E culpa o povo, mas a culpa foi do povo, não foi minha. Eu apenas fiz a vontade do povo. Irmão, se você fizer a vontade do povo, você vai crucificar Cristo, você vai soltar Barrabás e vai mandar prender Jesus. Faça a vontade de Deus, porque a boca do povo, a vontade do povo não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida está descrita na palavra dele, no Evangelho. Saul busca ter o apoio de Samuel, mas não de Deus. É interessante, né? Vamos ler o 15:30 para a gente encerrar. Olha o que diz o 15:30. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Ele procura quem? Tem a honra de Samuel, mas não de Deus. Às vezes, homens de Deus querem ter mais misericórdia de algumas pessoas do que o próprio Deus. Assim era Samuel. Veja que a Bíblia diz que Samuel, ele tinha pena de Saul. Verso 35. Olha o que diz. Verso 35. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul sobre rei. Então ele recorria a Samuel porque Samuel tinha pena dele, tinha dó, mas Deus não tinha, Deus já tinha rejeitado ele e disse: olha, nunca mais você vai ver Saul, eu te proíbo de andar com Saul, eu te proíbo de abençoar Saul, eu te proíbo de você andar com ele. E Samuel morreu e nunca mais Saul viu. Irmãos, eu queria aplicar da seguinte forma: crentes rejeitados por Deus vivem um falso evangelho criado por ele mesmo, sendo desobedientes à palavra de Deus, mas dizendo que obedecem para viver segundo a sua vontade e não a vontade de Deus. Quem rejeita Deus é assim, cria o seu próprio evangelho para fazer o que ele quer. Pessoas rejeitadas por Deus sempre distorcem a palavra de Deus para viver no pecado e desobediência a Deus. Sempre justificam seus erros, mas nunca se arrependem por serem rebeldes e ególatras. Então lá, sempre pecando, mas nunca se arrepende e ainda usa a palavra de Deus para justificar. Tipo, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Crentes rejeitados por Deus sempre procuram usar a palavra de Deus para se beneficiar de algo. Eles dizem que servem a Deus, mas na verdade servem a seus interesses, servem a si mesmos. Eles vivem em função de se agradar e agradar aqueles que apoiam suas rebeldias, obstinação e idolatria. Após ouvir essa mensagem, meus irmãos, o que iremos fazer? Rejeitar a palavra de Deus e sua vontade para nossas vidas e também sermos rejeitados por Ele, ou obedecer a Deus e sermos aceitos por Ele? Não seja como Saul. Ele teve grande oportunidade de ser redimido e ser aceito por Deus, mas preferiu rejeitar a Deus e a sua palavra e teve que se responsabilizar pelas consequências de sua escolha. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que a gente não seja um Saul, em nome de Jesus. Amém?